Boa tarde ou bom dia, depende aí se você já almoçou ou não. Eu ainda não almocei. Espero que o som esteja ok. Sempre peço para alguém entrar e já me dizer se está me escutando ou não. Essa live eu ia fazer na quarta-feira, estava marcada para quarta-feira, mas eu não consegui. Tive um imprevisto aí de saúde, que tem a ver um pouco com o que a gente vai falar aqui hoje. Mas está acontecendo hoje. De hoje não podia passar, porque hoje também, inclusive no final da live, eu vou falar sobre isso. Eu vou lançar um evento muito especial que eu vou fazer em maio para mulheres e que tem a ver com o tema de hoje. Durante essa semana, eu comecei lá no final de semana uma enquete aqui nos stories sobre comecei falando um pouco de ser mãe de adolescente e já tive ali muitas mulheres que compartilham comigo esse momento da maternidade, né, de ser mãe de adolescente. E depois eu comecei a conversar um pouquinho sobre essa fase, né, por volta dos 40 anos, um pouquinho antes, acima dos 40 anos, que muitas mulheres aqui que me seguem, muitas pacientes minhas, muitas alunas do método Nutrindo Ciclos, muitas amigas e eu também estou, né? Eu tenho 42 e vou fazer 43 esse ano. Bárbara, aproveita e me diz se o som tá ok, produção, porque às vezes eu começo a falar aqui, tá sem som, ó, tá vendo? Peraí. Veja se agora tá com som. Agora tá ok? Dá pra ouvir? Me avisa. Sabia que tinha que alguém me avisar sobre o som, viu? E agora? Agora dá para ouvir? Fala aí, Bárbara. Ixi. Eu vou começar de novo então. Vou recomeçar. Espera aí. Agora foi? Agora foi? Agora tá ouvindo? Veio? Por que acontece isso? Toda vez eu começo uma live e aí começa sem som e depois abre o som. O Instagram, não vou reclamar não, né? Não vou me cortar aqui. Agora tá com som, produção? Depois eu aviso ali na descrição da live que eu comecei sem som, mas que agora vai. Então, vocês ficaram aí me ouvindo gesticular um pouquinho, eu vou começar de novo. Eu comecei dando então bom dia ou boa tarde. Não sei se vocês já almoçaram ou não, né? E quem for ver a gravação, essa live está sendo meio-dia. Essa live era para acontecer na quarta-feira, como eu tinha programado, mas tive alguns imprevistos de saúde, que inclusive tem a ver com o que a gente vai falar hoje. E aí eu passei para hoje, porque de hoje não poderia passar. Inclusive no final da live eu vou falar um pouquinho sobre um evento que vai acontecer no final de maio, que eu vou lançar oficialmente hoje para mulheres e que tem a ver com o tema de hoje também. Bom, no início da semana, na verdade no final de semana, eu comecei uma enquete aqui nos stories perguntando sobre adolescência, mãe de adolescentes, e muitas mulheres já se conectaram aí, já vi que compartilham comigo esse momento da maternidade. E depois eu fui perguntando sobre algumas questões relacionadas a mulheres daí por volta dos 40 anos, que é a faixa de idade que eu estou. Né? Eu tenho 42 anos, vou fazer 43 esse ano. Oi, Michele, bem-vinda. E muitas amigas, muitas pacientes, muitas alunas do método Nutrindo Ciclos e muitas seguidoras aqui estão nessa mesma fase de vida. E eu mesmo fiquei impressionada, porque todas as mulheres que participaram da enquete falaram sobre os mesmos sintomas, que têm os mesmos sintomas que eu coloquei ali, sintomas, percepções de mudanças no corpo, nas emoções, que eu descrevi ali. Inclusive, se você estiver aqui e não participou da enquete, já me diz se isso acontece com você também. E aí eu decidi fazer essa live para falar um pouquinho do porquê isso acontece. Que fase é essa? O que está acontecendo com a gente nesse momento? Porque o primeiro passo para a gente
melhorar ou transformar algo é entender. É entender o que está acontecendo, né? É o conhecimento, é o entendimento. E isso falta muito. Infelizmente, a gente não conhece o nosso corpo, a gente não conhece os nossos ciclos. Inclusive, é por isso que eu criei o método Nutrindo Ciclos. Bom dia! E porque a gente não tem esse conhecimento, não é ensinado pra gente, né? Sobre o nosso corpo e sobre os nossos ciclos. Então, em muitos momentos da vida, como esse, né, aí por volta dos 40, quem está aqui ao vivo me diz se tem 40, tem menos, tem mais, se quiser pode dizer a idade, porque aqui a gente não tem medo de falar a idade. Né? Como eu falei, acabei de falar a minha, tenho 42, com muito orgulho, porque eu me sinto melhor com 42 aí do que antes. Com algumas coisinhas acontecendo, que é o que a gente vai conversar hoje. Mas entendendo o que está acontecendo com a gente, entender é o primeiro passo. Nossa, faz muita diferença. Faz muita diferença, tá? E como eu falei, muitas mulheres que eu conheço, que eu atendo, estão passando por esse momento. E quando eu falo sobre isso, se conectam, falam, nossa, isso está acontecendo comigo também. Eu achava que era só comigo. Às vezes a gente sempre acha que é só com a gente, né? E o problema, às vezes, é que a gente normaliza alguns sintomas, algumas coisas que a gente não deveria normalizar, no sentido de deixar para lá, no sentido de, é assim mesmo. Então, assim, a gente vai entender que realmente acontecem mudanças nessa fase da nossa vida, mas que elas podem ser melhoradas, moduladas, transformadas também. É sobre isso, inclusive, o evento que vai ter em maio, que eu vou falar já já, onde a gente vai poder aprofundar esse tema. Bom, por que eu estou falando da mulher nessa fase dos 40 anos? Porque sim, existe mudanças fisiológicas na mulher nessa fase da vida. E que impactam, eu falo fisiológicas, mas elas impactam o nosso corpo e as nossas emoções. É muito comum mulheres nessa fase da vida. Olha, a Bárbara está falando que tem 33, mas já sente muitas mudanças acontecendo. E pode acontecer antes mesmo, tá? Questões genéticas vão influenciar que idade a gente vai começar a sentir esses sintomas. Lembrando sempre que a genética, os genes, eles são moduláveis, principalmente pelo nosso estilo de vida, pela nossa alimentação. Mas vai impactar. Então, por exemplo, a data da sua menarca. Quem lembra o que é menarca e das aulas de biologia? Que é a nossa primeira menstruação. Então, a data que aconteceu a sua primeira menstruação é um fator que pode influenciar essa fase que eu estou falando aqui. Outro fator que vai influenciar são os seus hábitos, estilo de vida e alimentação. Também vai influenciar como foram ou como estão sendo os seus ciclos menstruais ao longo da sua vida. E se você, como eu, tomou anticoncepcional grande parte da vida, isso vai impactar negativamente nesse momento também. Eu estou sofrendo isso. É aquela coisa, né? Não posso voltar atrás, a vida não tem voltar atrás, infelizmente, por vários motivos e falta de conhecimento. Tomei anticoncepcional grande parte da minha vida e isso está impactando, sim, em como eu estou passando por essa fase. Agora, o conhecimento que eu tenho está me ajudando a tentar equilibrar um pouquinho o dano que eu fiz ao meu corpo durante todos esses anos tomando anticoncepcional sem pausa, né? Sem pausa. Então, vários fatores vão influenciar, tá? Se você vai ter isso mais cedo, mais tarde, a intensidade desses sintomas ou não. E a questão é que a gente, na fase dos 40, não sabe, muitas vezes, que existe esse momento, essa transição. Porque o que nós estamos vivendo é uma fase de transição, assim como o outono. Por isso o nome dessa live é sobre o outono da mulher. O outono que a gente está vivendo agora, né, como estação, inclusive eu tenho falado bastante sobre isso aqui também, porque o ciclo das estações do ano influenciam a nossa saúde diretamente. Isso a gente estuda lá dentro do método Nutrindo Ciclos. O outono é uma estação de transição entre o verão e o inverno, que são duas estações assim ápice, né? E essa fase dos 40, né, por volta dos 40 na mulher, é uma fase de transição também. É uma transição do ápice da sua fisiologia, da sua vida reprodutiva, fisiologicamente falando, tá? Da fertilidade,
da juventude ali, para a transição pós-menopausa, tá? Para a vida fisiologicamente, né, não reprodutiva, onde não há mais a fertilidade física, mas existe sim a fertilidade que vai ser voltada para outras coisas. Inclusive, eu gosto muito dessa imagem, dessa transição. Inclusive, não é à toa que eu estou com essa camiseta hoje, porque eu gosto muito dessa imagem, que essa fase que a gente está vivendo é como a fase do casulo ali da lagarta, que vai virar borboleta, né? A vida pós-menopausa para a mulher, ela pode e deve ser talvez a melhor fase da nossa vida. Mas, para que isso aconteça, é preciso entendimento do que está acontecendo com o meu corpo, com o meu metabolismo, com as minhas emoções e, principalmente, entender e vivenciar bem essa fase de transição. Assim como eu vivenciar bem o outono vai me preparar para ter saúde no inverno, quando a gente fala em estações do ano, assim é essa fase da nossa vida, tá? É exatamente esse momento de transição e dependendo de como eu me cuidar agora, de como eu vivenciar essa estação da minha vida, vai determinar como vai ser a próxima estação, como eu vou vivenciar, como vai ser a minha saúde, como vai ser minha autoestima, como vai ser a minha vida na próxima estação. E por isso é tão importante falar sobre isso, porque a gente tem, infelizmente, na nossa sociedade ainda uma ideia de que a menopausa é algo que a gente foge, é algo que significa velhice e que velhice significa algo ruim, né? Isso já é algo ruim na nossa sociedade, né? Quando na verdade ela pode significar sabedoria, maturidade e muitas outras coisas. E que na nossa geração a gente tem uma vantagem das mulheres estarem descobrindo isso, ao mesmo tempo, por a gente ter se descuidado tanto dos nossos ciclos, por excesso de trabalho, por excesso de estresse, né? Até aí até os 40, 50, exatamente porque a gente conseguiu ocupar esse lugar na sociedade, né? Profissional, ao mesmo tempo a gente se descuidou dos nossos ciclos femininos. E isso impacta negativamente como as mulheres estão vivenciando a menopausa. Mas fisiologicamente, apesar de haver sintomas, não precisa e não é para ser uma fase como se fosse assim ladeira abaixo, né? É o fim de algo, é o fim de um ciclo. Todo fim de um ciclo é o começo de outro. E essa fase que a gente está vivendo aqui é exatamente essa fase de transição antes da menopausa. A menopausa, ela é um evento, na verdade, né? Ela é a última menstruação, assim como a menarca é um evento, que é a primeira menstruação. Então, a gente tem esses dois marcos aí fisiológicos femininos e a partir dos 35 anos, que é mais ou menos o pico da nossa fertilidade, o ápice ali, a fertilidade feminina ela começa a decair. E a grande questão é que os hormônios femininos, quando a gente fala em fertilidade, a gente não está falando só em gestar. Os hormônios femininos, eles comandam tudo no nosso organismo, tá? Estão envolvidos em muita coisa no nosso metabolismo, na nossa saúde física e hormonal. Então, ao iniciar uma queda da nossa fertilidade, consequentemente uma queda e desequilíbrio hormonal, isso começa a trazer várias mudanças, vários sintomas e mudanças no nosso metabolismo. E até por que eu comecei esse papo lá nos stories falando sobre mãe de adolescente? Por dois motivos. Geralmente, tá? Primeiro que nem toda mulher é mãe, ou quer ser mãe e precisa ser mãe. Então, tem muita mulher na faixa dos 40 que escolheu não ser mãe ou não é mãe ainda, né? Mas é muito comum mulheres nessa idade terem filhos já mais velhos, que estão entrando aí na pré-adolescência e na adolescência. Então, ser mãe de adolescente já é uma coisa que conecta com mulheres mais ou menos da minha idade. Mas eu também conectei isso porque a fase que a gente está vivendo é como se fosse uma adolescência na maturidade. E ela é realmente considerada assim.
Porque existem, assim como na adolescência, na puberdade, lá naquela fase que envolve a menarca, né, na mulher, a primeira menstruação, muitas alterações hormonais. No caso lá da menarca, são alterações que estão trazendo a fertilidade, né? Então eu tenho hormônios subindo, crescendo, como a progesterona, por exemplo, que os hormônios femininos, principalmente estrogênio e progesterona, eles estão relacionados à ovulação, né? Então a mulher começa a produzir por causa da ovulação. E por isso tomar anticoncepcional impacta tanto nisso, tá? E aqui, nessa fase que a gente está, esses hormônios começam a cair e isso causa tantos sintomas hormonais e emocionais e físicos quanto lá na adolescência. A gente é adolescente de novo, só que com mais maturidade, com mais sabedoria. E se a gente tiver conhecimento sobre essa fase, aí faz toda a diferença, porque a grande questão, tanto lá na adolescência, que às vezes a gente não tem conhecimento, não tem quem nos explique o que está acontecendo com a gente, agora é a mesma coisa. Não tem, às vezes a gente não sabe o que está acontecendo com a gente e a gente nem sabe que os sintomas que a gente está tendo, que a gente está vivenciando, o que a gente está vivenciando tem relação hormonal, né? Tem relação hormonal. Mesmo assim, se é um momento em que você está começando a não se conhecer mais, o seu corpo está mudando, o seu metabolismo está mudando. Poxa, aí você fala, nossa, mas coisas que eu fazia 5 anos atrás, 10 anos atrás, agora não tem mais efeito. Ou eu tenho mais dificuldade de emagrecer, ou eu tenho mais dificuldade de ganhar e manter massa muscular. Ou eu estou começando a acumular mais gordura aqui na região abdominal. Sinto que eu estou mais cansada, eu não tenho mais a energia que eu tinha. Eu começo a perceber algumas alterações na textura da minha pele, no cabelo, nas unhas. E claro que, como eu falei, a intensidade desses sintomas também vai ter relação com a genética, com sua alimentação e estilo de vida, tá? Mas são sintomas, né, que acontecem, né? Oscilações de humor, tá? Mesmo fora, porque a gente já tem as oscilações de humor relacionadas ao nosso ciclo menstrual, né? Cada fase do ciclo menstrual, mulheres têm uma oscilação hormonal muito grande ao longo das semanas. E isso impacta já nas nossas emoções. Mas você percebe que está além disso, né? Tá exacerbado ou está fora dos momentos onde geralmente era. Então você tem uma menor resiliência ao estresse, né? E isso muitas vezes tem um lado positivo, que mulheres nessa fase, vamos ver se vocês se identificam aí, começam a rever muita coisa, a questionar muita coisa na sua vida, no seu trabalho, nas suas relações, em si mesmas, né? Começa a ter mudanças, direcionar mudanças na sua vida. Isso é muito comum acontecer nessa fase, né? Ellison, a gente está falando da fase aqui das mulheres 40 mais, nessa fase de transição aí para menopausa, mas fica por aí que você conhece mulheres com certeza nessa fase também. E é bom a gente entender, né? Aliás, até nem dei... Por que eu não dei nome ainda? Porque, infelizmente, como eu falei, geralmente nós mulheres fugimos disso. E não entendemos que estamos nessa fase e que está tudo bem e que faz parte da vida e que quanto mais a gente entender e aceitar essa fase, melhor ela vai ser. Que é o que a gente chama de pré-menopausa ou perimenopausa. O climatério, a gente fala de climatério, mas o climatério em geral, ele abrange tudo. Ele abrange a perimenopausa, o evento da menopausa e a pós-menopausa, né? Mas esse momento antes, né, de acontecer a menopausa, não precisa se preocupar, Ellison, de estar se identificando. Mas, assim, talvez os motivos pelos quais você sinta esses sintomas não sejam hormonais como o nosso, tá? Mas muito do que né, pode melhorar para uma mulher nessa fase, os sintomas também pode te ajudar, né? Aliás, a gente tem que conversar, né? Faz tempo que a gente não conversa, seu Ellison, me mande uma mensagem aí. Ellison é paciente meu há algum tempo já, que a gente tem que conversar, tá bom? Então, a perimenopausa é esse período antes, né? E a perimenopausa ela pode durar 2 anos, 3 anos, até 10 anos. Então, sim, pode ser que com 38 anos você já esteja entrando na perimenopausa.
A média de idade de menopausa na mulher brasileira é 48 anos. A média, né? Tem mulheres que mais velhas, mulheres um pouco mais novas, mas a média é 48 anos. Então, se você tem 38, pode ser que sim, você já comece a sentir alguns sintomas dessa fase, né? Isso não significa, meu Deus, ladeira abaixo e agora. Não, são mudanças, é uma fase de transição. E repetindo o que eu falei no início, né? Quanto mais a gente entende isso e começa a identificar esses sintomas, essas alterações, mais a gente consegue encontrar ferramentas, né, para ter equilíbrio. E é exatamente sobre isso esse evento que eu vou fazer em maio, tá? Que vai ser dias 22 e 24 de maio, que vai ser um evento online, são 2 aulas, para a gente aprofundar esse tema, né? Então a gente vai falar sobre tudo o que acontece nessa fase da vida da mulher, todos os sintomas, por que acontecem esses sintomas, né? E eu vou trazer a visão da medicina, né? Nutrição ocidental e também da medicina chinesa. E a gente vai falar também sobre ferramentas, né? Sobre alimentação, sobre rotinas, que vão ajudar a mulher a se equilibrar nessa fase e a se preparar para o evento aí da menopausa e o pós-menopausa com mais equilíbrio e vivenciar todo esse momento aí de casulo para que a borboleta ali depois da menopausa seja linda, saudável, cheia de energia e vitalidade, como dá para ser a mulher nessa fase também. Se você não tem 40 ainda, te aviso que vale a pena participar. Porque é isso, né? A gente começa a se preparar para cada fase nova da nossa vida na fase anterior. Assim como no ciclo menstrual, como eu vivencio uma fase do meu ciclo vai influenciar como eu vivencio outra fase do meu ciclo, assim é na nossa vida, né? Então, se eu acabo com a minha saúde até os 35 anos, com muito estresse, dormindo muito mal, me alimentando muito mal, enfim, com um monte de hábitos ruins, com certeza eu vou vivenciar esse período depois com muito mais sintomas e com muito mais intensidade. Claro, Natália, cheguei até aqui, tenho 40 anos e fiz tudo errado até agora. Ok, é o que eu falei, não dá para voltar atrás, assim como eu, né, que tomei anticoncepcional até os 37 anos, 37, 38 anos direto, desde os 13, 14 anos. Eu tive que recomeçar, né? Pelo menos assim, há mais de 20 anos que eu cuidava muito bem da minha alimentação, embora, né, cada vez mais eu fui aprendendo nos últimos anos que nem tudo que é saudável é bom para todo mundo. Então, muita coisa que eu fazia, que eu achava que era saudável, na verdade estava prejudicando os meus ciclos, estava prejudicando a minha saúde hormonal, e hoje eu entendo isso, né? Por isso eu criei o método Nutrindo Ciclos também, exatamente por entender que não é só o que a gente come, ser saudável ou não. Depende da fase do ciclo que a gente está, da fase de vida que a gente está, da estação do ano que a gente está. Então, algo que é muito saudável no verão não é no inverno. Algo que pode ser muito saudável para a mulher aos 20 não é para a mulher aos 40. E assim são os ciclos, né? Então, esse entendimento está me fazendo hoje conseguir caminhar para encontrar mais equilíbrio nesse momento. Com certeza, se eu não tivesse esse conhecimento, se eu não tivesse o estilo e os hábitos de vida que eu tenho hoje, eu estaria muito pior. Muito pior. Principalmente porque eu tomei anticoncepcional a vida toda, né? E até, sei lá, os 20 e poucos anos eu não cuidava nada da minha alimentação. Comecei a cuidar depois. Comecei cedo por causa da faculdade de nutrição, agradeço, né? E por ter optado por uma alimentação também vegetal. Então isso me ajudou muito, mas não foi o suficiente. E não é o suficiente, né? Se a gente não olhar para todo o restante, para as nossas rotinas, para os nossos ciclos. Então, essa fase do outono da mulher, que é a perimenopausa, pré-menopausa, e como eu falei que pode durar de 2 a 10 anos, é uma fase chave para você se preparar para quando você virar borboleta, né? Para depois da menopausa. E também é uma fase muito interessante de vida, assim. Eu acho que eu estou na melhor fase da minha vida, né? Porque a gente
tem saúde física, tem como ter saúde física. Gente, não é que depois dos 35 é ladeira abaixo. De forma alguma, eu comecei a surfar com 40 anos, né? Eu tenho uma vida fisicamente ativa, eu sou saudável. Claro, fico doente também, como estive esses dias, até porque a nossa saúde é determinada por vários fatores, né? Inclusive emocionais. Mas tenho muita saúde para a idade que eu tenho, até acho que eu tenho mais do que quando eu tinha, sei lá, 20 e tantos anos e não me cuidava dessa forma e não entendia os meus ciclos e não tinha essa maturidade, essa sabedoria, esse autoconhecimento, essa autoaceitação. Acho que essa fase que a gente entra, a mulher ela começa a olhar um pouco mais para si mesma. A gente passa uma grande parte da nossa vida, especialmente quem foi mãe, né? Mas eu não estou dizendo que é só quem é mãe, mas especialmente quem é mãe, a gente passa muita energia, muita parte da vida dedicada aos filhos, né? E nessa idade, geralmente, como eu falei, os filhos começam a ficar mais velhos, mais independentes, e a gente começa a lembrar da gente, a lembrar que a gente existe e que a gente precisa cuidar da gente, até para cuidar dos outros. Essa percepção foi muito importante para mim, né? E trouxe muitas mudanças na minha vida. Amadurecendo isso ao longo de uns anos que me trouxe onde eu estou hoje, né? Decisões na minha vida, de mudanças, porque eu percebi que eu precisava olhar mais para mim, cuidar de mim, da minha saúde física e emocional. Isso não é egoísmo, gente, isso é sobrevivência. E isso também é cuidar do outro. A gente é uma mãe melhor quando a gente está feliz e saudável, é uma companheira melhor, é uma profissional melhor. Então, o fato de eu me cuidar e de eu olhar para mim faz com que eu seja uma nutricionista melhor, faz com que eu consiga guiar melhor as minhas alunas no Nutrindo Ciclos, porque eu também estou vivenciando isso, né? Então, a gente é uma fase onde a gente começa a se olhar mais, começa a perceber que a gente precisa se cuidar mais e começar a selecionar. Tem a ver com o outono por isso também. O outono é essa fase onde as folhas começam a cair e a gente começa a separar o que a gente não quer levar para a próxima estação. Veja se você se identifica aí, mulher, nessa fase também. A gente começa a selecionar mais relacionamentos, trabalho, pensamentos, o que a gente quer para a nossa vida e o que a gente não quer. E isso é incrível. Só que você precisa ter saúde física e emocional também para conseguir tomar essas decisões e viver melhor essa fase. E aí tem sim, né, coisas que a gente pode e precisa fazer na alimentação, nos hábitos de vida, né? Olhar para isso é importante, para que a gente possa ter o melhor dessa fase. Por isso que eu falo da gente aprender sobre os ciclos, né? Porque cada ciclo tem a sua potência, tem o seu lado bom. Então não é assim, poxa, nunca mais vou viver os meus 20 e pouco, o início dos meus 30 anos. Não vai mesmo. E não é sobre voltar a ser quem você era. Eu não quero voltar a ser quem eu era quando eu tinha 28 anos. Não quero. É sobre você entender quem você é agora, né? Conhecer o seu corpo como ele está agora, entender ele, né? Aceitar essas mudanças, entender como você pode aproveitar o máximo disso, né? Então, os sintomas que eu tô tendo, como é que eu posso melhorar eles? Até eu esqueci, eu não listei todos assim, só para ver se vocês se identificam, né? Porque, como eu falei no Stories, todas as mulheres se identificaram com esses sintomas. Então, a gente tem aí uma alteração no metabolismo. Então, eu começo a sentir o meu metabolismo mais lento. Se eu tenho mais tendência, geralmente eu começo a ter mais dificuldade para emagrecer, a ganhar um pouco mais de peso, especialmente na região abdominal, não necessariamente, mas especialmente. Eu começo a ter um pouco mais de dificuldade de ganhar massa magra, eu sinto, né, que eu tô com menos massa muscular. E óbvio, se eu não faço exercício, isso vai piorar. Por isso que eu falo da gente entender e saber o que fazer também, né? Então eu tenho menos massa muscular, eu começo a ter às vezes mais sensibilidades alimentares que eu não tinha antes ou não percebia que eu tinha antes, né? Alterações na textura da pele, na textura do cabelo, alterações no sono, isso tem me pegado, isso é o que tem mais me pegado, né? Eu sinto uma questão muscular, ou seja, eu percebo que eu perco músculo mais fácil, mas como eu me mantenho ativa, eu tenho massa muscular. Mas se eu fico uma semana parada, eu já perco músculo e não acontecia isso 10 anos atrás, é o que eu falei. Não sou mais a Natália de 10 anos,
Mas eu não trocaria essa Natália cheia de músculos pela Natália com esse equilíbrio músculo e mente e emoções agora. Então, mas eu percebo isso, né? Então, alterações no sono, você pode ter mais insônia, pode ter o sono mais leve. Alterações aí na sua digestão também, como eu falei, aumento de sensibilidades alimentares, de repente mudanças aí na digestão, alterações intestinais também. Questões emocionais, como eu falei, menos resiliência ao estresse, às vezes mais oscilações de humor, mais irritabilidade. Isso pode acontecer e isso tudo está relacionado com essas oscilações hormonais, como eu falei dessa fase. A gente tem principalmente uma oscilação muito grande do estrogênio e a queda cada vez mais gradativa da progesterona, que são nossos dois hormônios principais que eu falo que são os maestros aí de todo o nosso corpo. Lá dentro do método Nutrindo Ciclos, a gente fala muito sobre esses hormônios. Aqui a gente tem um módulo só falando sobre os ciclos da mulher, sobre os ciclos menstruais, sobre a perimenopausa, sobre a menopausa. A gente fala muito sobre esses hormônios e entende a importância deles no nosso corpo e por que com essas oscilações, quedas e alterações, tudo isso começa a acontecer no nosso corpo e entende o que vai acontecer lá depois com a queda deles, que ocorre a menopausa, né? E a gente vive uma outra fase fisiológica feminina. É uma outra mulher, é a borboleta, não é mais a lagarta. Então, é para ser diferente mesmo, né? Mas olha o potencial lindo que tem essa fase. Então, quando a gente está nessa fase aqui de casulo, às vezes a gente não sabe muito o que vai acontecer e parece que só vai piorar, mas não precisa ser assim, tá? Então, é por isso, então, agora falando mesmo, né, mais uma vez do evento, é por isso que eu vou fazer esse evento, porque assim, como eu falei, dentro do meu programa Nutrindo Ciclos, quem quiser saber mais sobre o programa também tá aqui no link da bio, né, o programa completo de 12 meses, onde a gente estuda sobre todos os ciclos, não só esses ciclos da mulher, mas sobre as estações do ano, sobre o ciclo circadiano, sobre a saúde intestinal, sobre tudo, tá? Mas quem está lá dentro do método já vai ter esse conteúdo, tá? Porque a gente aprende sobre os ciclos, as fases do ciclo menstrual, sobre a perimenopausa, sobre a menopausa, tudo isso. Mas, para quem ainda não é aluno do método Nutrindo Ciclos e está se identificando aqui, quer com mim conhecer o método e quer aprender sobre isso é a urgência do seu momento. Natália, me identifiquei, estou vivendo essa fase, quero saber o que está acontecendo comigo, quero entender como melhorar, né? Vai ter um evento, dias 22 e 24 de maio. Então, vão ser 2 aulas ao vivo e online que vão ficar gravadas, tá? Onde eu vou falar, aprofundar sobre tudo isso. O que está acontecendo, por que está acontecendo, o que é essa fase, o que esperar dessa fase e estratégias para amenizar, melhorar, reequilibrar e vivenciar a potência dessa fase para que a sua borboleta depois seja a mais bonita possível, tá? Inclusive, esse evento se chama 40 mais a metamorfose da mulher, exatamente pensando nessa fase aí de transformação que é a perimenopausa, nessa fase dos 40 anos, nessa fase de transformação que a gente está vivenciando, essa metamorfose. E que pode ser, como eu falei, uma fase que sim, não estou dizendo que ela vai ser sempre perfeita, os sintomas não vão incomodar, mas a gente entendendo e aprendendo a lidar com eles, pode sim ser uma fase incrível, com muita potência, com muita transformação positiva e de muito autoconhecimento. Acho que essa ideia de estar no casulo e essa própria ideia do outono, né? O outono, ele traz essa energia de recolhimento, né? Como eu falei, tem postagens aqui falando sobre o outono, se você quiser saber um pouquinho mais. Traz essa ideia de recolhimento, que é essa fase do casulo também. Então, é um período onde você pode aproveitar para se conhecer mais, para olhar para você, parar de olhar só para fora, para filho, trabalho, família, tudo, e olhar para você, se conhecer e se preparar para ser a mulher que você quer ser na próxima fase da sua vida, e não que a sociedade quer que você seja, que outra pessoa quer que você seja. Então, é sobre isso também esse evento, tá? Mas é o seguinte, então esse evento é no final de maio. Hoje ainda, tá? Eu vou liberar o primeiro lote, vai ser um valor super acessível. Como eu falei, para quem não é aluno do método Nutrindo Ciclos participar, eu quero que todas possam participar. Mas eu sei que muitas vezes, né, grande parte das vezes, até na minha experiência profissional, a gente dá mais valor àquilo que a gente coloca ali um investimento. Infelizmente, não deveria ser assim, né?
mas eu vejo que é o que acontece. Então, vai ter um valor para participar dessas aulas, mas vai ser um valor acessível e mais acessível ainda para quem entrar agora no primeiro lote, tá? Então, eu vou estar liberando hoje, só que eu vou liberar esse primeiro lote por enquanto só para quem está no meu grupo VIP lá no WhatsApp, que é o grupo VIP Nutrindo Ciclos. Aqui no link da bio você tem o acesso para entrar, mas se você quiser, você digita aqui nos comentários da live, digita aqui metamorfose, que aí eu vou te mandar o link para você entrar no grupo VIP. Porque lá no grupo VIP eu vou liberar esse primeiro lote, tá? Para você entrar já e já garantir sua vaga para as aulas que vão ser lá no dia 22 e 24 de maio. Mas se você comprar agora no primeiro lote, que vai só até semana que vem, só até o final de abril esse primeiro lote, que aí vai ser um preço super especial, menos da metade do valor que vai ser no final, tá? Então, vale a pena. Até porque assim, se você tá vendo, tá se identificando, não tem por que esperar, só se você quiser realmente pagar mais. Então, só que só vai estar aberto esse primeiro lote para quem estiver lá dentro do grupo. Depois, o segundo lote, eu vou abrir para fora também, tá? Mas esse primeiro lote é só para quem está dentro do grupo VIP. Então, ou digita aqui nos comentários, ou vai no link da bio, entra no grupo, porque eu vou liberar essa oferta lá hoje ainda, e essa oferta vai ficar aberta só até o final da semana que vem, até o final de abril, tá? Então é isso. Eu sempre me programo para não fazer lives longas principalmente nesse momento do dia. E se você se identificou com esses sintomas, se você está nessa fase ou ainda não chegou, mas você é mulher e sabe que vai chegar lá, primeiro, divulga essa live, compartilha essa live para outra mulher que você conhece, para outras mulheres que você conhece, porque a gente tem direito a esse conhecimento. Tá? A gente merece conhecer os nossos ciclos, as nossas fases, entender o que está acontecendo com a gente. Isso faz toda a diferença. Então, compartilha essa live e já entra lá no grupo VIP para garantir a sua vaga nessa oferta de primeiro lote desse evento 40 mais, a metamorfose da mulher. Qualquer dúvida, qualquer comentário, você sempre pode estar me mandando aqui um direct, eu sou super aberta para a gente conversar, falar um pouquinho mais sobre o que está acontecendo com você, enfim, se vale a pena ou não você participar desse evento. Então, fiquem à vontade para mandar uma mensagem também. E é isso. Um ótimo final de semana e a gente se vê nesse evento lá em maio. Tchau!